Beleza, mais um tutorial do blog filmmaking.com.br. Hoje a gente vai falar sobre um assunto interessante que é planar tracking, que é uma técnica muito bacana para resolver alguns probleminhas bem interessantes. Vocês podem ver o exemplo aqui do que a gente vai fazer. Vamos pegar um celular com a tela desligada e colocar alguma coisa no lugar da tela. Eu poderia fazer isso com o tracker do próprio After Effects, só que ele tem alguns problemas com relação a ele ser um tracker que usa pontos e não planos. Um planar tracking, como por exemplo o Mocha, que vem junto com o After Effects CS4, ele vai usar planos em vez de pontos. Então ele vai enxergar essa parte da tela como um plano em perspectiva e não como 4 pontinhos e calcular a diferença entre eles. Isso é muito importante em diversas situações onde, por exemplo, a gente não tem todos os pontos. Aqui não acontece nenhuma situação irregular. Isso aqui poderia ser feito com o tracker padrão do After Effects. Mas há ocasiões em que, por exemplo, se eu tivesse ido um pouquinho mais com a câmera aqui, eu poderia ter cortado os 2 pontos de baixo e o tracker normal ia ficar doido. Mas o tracker que usa planos, ele vai saber que o plano está ali, ele não precisa dos pontos, ele só precisa do plano para fazer o tracking. Isso resolve muitos problemas também, por exemplo, se a mão de alguém fosse passar na frente da tela do telefone, ajuda bastante nessas situações especiais. Eu vou mostrar para vocês 2 modos de aplicar os dados que a gente vai extrair do nosso vídeo usando o Mocha, que é usando o Corner Pin do After Effects ou usando o plugin da Red Giant que chama Warp, que é um plugin muito bacana, e também usando o script Mocha Import, que é um script gratuito que ajuda bastante a importar dados do Mocha no After Effects. Vamos começar então. Primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo projeto, importar aqui o vídeo que eu vou querer estar usando. Eu tenho aqui esse vídeo, Open. Não preciso mudar muita coisa aqui. Também não vou explicar para vocês cada passozinho em muitos detalhes. Tem tutoriais básicos de Mocha na internet de monte. Aqui basicamente as propriedades do meu vídeo. Se eu quisesse cortar, diminuir o número de frames, não usar todo ele, eu poderia fazer isso aqui. Taxa de quadros está certa. Isso é bom verificar se está certo. Se não estiver certo, pode causar problemas. Finish. Aí está então o nosso vídeo pronto para a gente fazer o tracking. Para mim fazer isso, eu preciso definir um plano aqui dentro do meu vídeo. Para isso eu vou usar essa ferramenta aqui para criar uma máscara basicamente que vai definir o meu plano. Notem que eu não vou usar essa parte aqui. Eu poderia fazer, por exemplo, nessa parte aqui, que provavelmente iria funcionar. Mas é melhor usar o máximo de informação possível para fazer o tracking. Nesse caso, eu posso fazer o tracking em toda a área do telefone aqui, não somente na tela. Quanto mais dados o Mocha tiver para resolver o movimento, melhor. Então eu vou selecionar toda a parte aqui. Não está muito bonito isso aqui. Depois que eu terminei, eu clico com o botão direito para terminar, para fechar a máscara. Eu posso ajustar aqui os pontos depois. Ele até me dá um zoom aqui que ajuda bastante. Vamos ajustar aqui. Não precisa ser nada perfeito. O importante é que o plano que a gente queira fazer o tracking esteja dentro dessa área aqui. No caso, o telefone. Feito isso, agora eu vou definir qual é a superfície que eu vou querer trabalhar. No caso, agora sim, eu vou marcar bem direitinho a tela. Vocês viram que eu cliquei aqui em Surface e agora eu seleciono a tela. Certo? Então essa parte aqui é o plano que eu vou usar depois para fazer a substituição. E essa parte de fora aqui é a parte que eu quero que o Mocha resolva, que ele faça o tracking.
Depois que eu selecionei isso aqui, isso é o mais básico do básico, eu só clico aqui, Track Forward, e deixo ele trabalhar. Isso pode demorar um pouquinho, então eu vou pausar aqui o vídeo e assim que ele terminar eu volto. Muito bem, o Mocha terminou de fazer o tracking nesse meu vídeo aqui. Eu pude perceber que ficou muito bom. E vocês podem ver que, apesar da seleção que eu fiz ser bem ruim, ele conseguiu fazer um tracking muito bom. Inclusive, quando você tiver mais tempo, né, e for fazer, pode tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de fazer a seleção. E o bacana do Planar Tracking é que eu poderia, por exemplo, ter, sei lá, uma capa de CD num lado aqui, e eu poderia fazer o tracking na capa de CD, só que remapear aquele tracking para a tela do celular. Então eu poderia, por exemplo, ter uma mão passando na frente da tela do celular, ou ter a tela do celular totalmente com alguma coisa na frente que me impedisse de fazer o tracking, mas eu poderia fazer o tracking em outro plano que tivesse na mesma perspectiva e iria funcionar perfeitamente. Então coisas que estão no mesmo plano podem ser usadas como solução aí para resolver problemas com o tracking. Eu posso clicar aqui em Grid para ver uma grade do plano onde foi feito o tracking. Fica uma imagem bem bacana para ver se ficou tudo direitinho. E agora chegou a hora da gente mandar os dados daqui para o After Effects. Se eu estou com a layer aqui selecionada, aqui em Track eu tenho Export Tracking Data, clico aqui, escolho qual é o formato que eu quero, nesse caso CS4 Corner Pin. Eu posso ou copiar ou salvar. Eu vou salvar isso aqui. Salvar aqui como Tracking Data 2. Eu já tenho o outro ali. Dou um save. Ok. Posso sair já do Mocha. A gente está pronto com ele. Agora no After Effects vamos então compor essa nossa cena. Eu vou arrastar aqui o meu vídeo para o botão de nova composição, que vai criar aí a composição de acordo com o vídeo. E vou arrastar aqui para dentro uma composição que eu já tenho pronta, que é a tela. Essa tela é uma composição em 720p com uma imagem da tela do iPhone, que eu tirei um screenshot do meu próprio iPhone mesmo, e só estiquei ela ali para ocupar toda a composição. Vou arrastar então Screen Comp aqui. E agora, para aplicar os dados do tracking, eu vou lá onde eu salvei aquele tracking data, vou abrir ele no editor de texto, são só dados de keyframes para o After Effects, seleciono tudo aqui, copio, seleciono a composição da tela aqui e colo. Command V ou Ctrl V, né? Colou, tá lá a tela no lugar. O básico tá aí então, agora vamos melhorar essa nossa composição. A primeira coisa que a gente nota é que o vídeo tem bastante ruído e a tela não tem nenhum. E também algum reflexo na tela que nesse vídeo aqui não dá pra ver muito, mas é algo que a gente deve se preocupar também. E aqui cai também uma outra coisa importante. É importante filmar sempre com a tela preta, se possível, é claro. Se não for possível, não tem o que fazer, né? Mas sempre que possível com a tela preta, ou seja lá o que for trocar, preto, porque depois a gente pode fazer o seguinte, mudar o modo da nossa tela para Screen e pronto, está resolvido. Agora ela tem todo o ruído, tem também o reflexo, que nesse caso em particular não tem, mas se tivesse reflexo ele apareceria também. Tudo isso porque a tela era preta. Se a tela não fosse preta, se eu tivesse filmado, por exemplo, com o telefone ligado, não teria sido possível fazer isso. A gente ia ter que inventar um reflexo, forjar um reflexo ou adicionar ruído digital aqui para tentar e emular essa característica.
Outra coisa que falta um pouco na nossa composição é aquele brilho natural que essas telas têm. Para fazer isso, eu vou em Layer, New, Adjustment Layer, não nisso que eu cliquei agora, Layer, New, Adjustment Layer, esse aqui, vou chamar isso aqui de Glow e vou colocar um Glow nela, que agora tem essa coisa horrível aqui. Eu vou aumentando aqui até eu ver que tá só aqui na tela. Agora eu aumento o Radius, mais ou menos assim, e a intensidade vou deixar 5, tá bom? Isso vai dar esse brilho extra na nossa tela. Vocês veem que faz uma diferença não tão absurda, mas ajuda a tornar isso mais realístico. Eu estou colocando isso numa layer separada de ajuste, porque se eu colocasse na tela, esse glow ia se limitar a apenas a tela. E colocando numa camada de ajuste, ele vai vazar para as bordas do telefone e vai ficar muito mais real. É uma coisa parecida com o que a gente fez naquela cena do ônibus, não sei se vocês lembram, em que a luz do lado de fora acabava entrando para dentro do ônibus usando essa mesma técnica. Nesse vídeo em especial, não tem nenhum movimento muito brusco para ter um motion blur muito drástico. Mas, é claro, tem um pouquinho. E a gente percebe que a tela está se movendo muito rígida em relação ao blur que tem no vídeo, o motion blur do vídeo. E aí é que vem o primeiro, um dos problemas do corner pin do próprio After Effects. Se eu ativar o motion blur na composição e nessa layer, não vai ficar com motion blur porque o corner pin não funciona com motion blur, e isso é um problema. Para resolver isso, o que eu teria que fazer? Vou desativar aqui, vou em Layer, New, Adjustment Layer, vou chamar isso aqui de Motion Blur, e vou pegar Effect, Time, CC, Force, Motion Blur. Esse efeito ele força o Motion Blur em propriedades que por padrão no After Effects não teriam motion blur. Mas o problema é que ele é lento demais, ele é muito lento. Eu posso inclusive diminuir o número de samples aqui, tá 8 samples, isso significa que ele vai ter que renderizar cada frame 8 vezes. É exatamente isso, e isso é absurdamente lento. Então mesmo que eu desça aqui, digamos, para 3, vocês veem que ainda assim é muito lento. Se eu for fazer um preview, olhem quanto tempo leva para renderizar apenas um frame. Certo? Então esse é o principal problema de usar essa técnica. E para resolver isso, a gente vai usar um plugin de terceiros, que é da Red Giant Software, e se chama, deixa eu achar aqui, Red Giant Warp. E ele tem esse RG Corner Pin, que é o que a gente vai usar para substituir o Corner Pin padrão do After Effects. Então vamos lá, vamos criar mais uma composição, mesmo esquema que a gente já fez. Pegar nossa Screen Comp. E agora, em vez de colar aqueles dados direto aqui, eu vou usar aquele script que eu falei para vocês, chamado Mocha Import. Vocês podem entrar nesse site aqui para baixá-lo. Vocês veem que tem aqui adicionar o carrinho, mas não é, tu paga quanto tu quiser para apoiar, então se não quiser pagar nada não precisa, certo? Então baixa ele, tem todas as instruções, tem tutoriais básicos aqui, tem explicando como instalar, então eu não vou explicar nada disso aqui, vou só mostrar como ele pode ser útil para nós nesse caso. Para usar ele, eu venho aqui em File, Scripts, e eu tenho aqui Mocha Import. Já deixei selecionada a minha tela ali. Vou vir aqui, Load from Text File, pego aqui Tracking Data, tá lá, tá funcionando aí. E agora temos aqui diversas opções, eu não vou explicar cada uma delas, tem aquele tutorial básico lá no site explicando. Eu vou pegar Red Giant Warp Corner Pin Selected Layer. Ele vai aplicar o RG Corner Pin na layer que eu selecionei. Dou um Apply,
E pronto, agora ele aplicou o Red Giant Warp em vez do Corner Pin padrão do After Effects. Eu vou vir aqui, mudar o modo para Screen, que a gente já fez na outra, e vou também copiar esse Glow para cá. A principal vantagem do RG Corner Pin, não é só essa, né, mas essa é a principal, é que ele tem Motion Blur nativo, que trabalha muito bem, infinitamente mais rápido do que aquele Force Motion Blur. Eu tenho aqui então, na minha camada da tela, RG Corner Pin, temos diversas opções, mas temos aqui Motion Blur. Eu posso sobrescrever as opções, deixar ele on e mudar aqui os parâmetros, mas eu prefiro usar Comp Settings, que vai usar as preferências da minha composição. Marco então o Motion Blur para a composição, para Layer, e vamos renderizar agora. Vocês veem que é muito mais rápido do que o Force Motion Blur. Vou deixar esses arquivos que eu usei aqui para vocês estudarem, para poderem fazer vocês mesmos. E acho que é isso então. Até o próximo tutorial.